No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as novidades sobre a Lei de Licitações e Contratos. Vai entender as modalidades licitatórias, os procedimentos auxiliares, os critérios de julgamento e as fases da licitação, além de saber como se dá a contratação direta pela nova norma. Quem ensina tudo pra gente é o professor Antônio Daudi. Olá, amigos do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Sou o professor Antônio Daudi e nós estamos na nossa quarta aula sobre a nova Lei de Licitações. Na primeira aula, nós tratamos de aspectos iniciais, mais introdutórios, relacionados à vigência, à aplicação, os princípios expressos na Lei 14.133, os objetivos de uma licitação e tudo isso nós comentamos lá na nossa primeira aula. Na segunda aula, nós tratamos especialmente a respeito das modalidades licitatórias. Comentamos em que medida a nova lei avança em relação a aspectos, em relação a dificuldades alegadas quanto à aplicação da Lei 8.666. Na nossa terceira aula, nós nos debruçamos a respeito dos critérios de julgamento das propostas, um tema absolutamente importante no dia a dia das contratações públicas e também a respeito dos procedimentos auxiliares. E agora, amigos, nessa aula, nós iremos nos voltar ao estudo daquelas hipóteses, daquelas situações em que a administração pública está autorizada a não licitar. Falaremos, portanto, dos casos de contratação direta. Vejam que a legislação como um todo, ela estabelece que, por força do princípio da impessoalidade, do princípio da isonomia, a administração pública, como grande regra geral, ela deve primeiramente realizar um procedimento licitatório ou agora um processo licitatório e só então ela parte para a celebração de um contrato. Nesse sentido, temos que nos lembrar que o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal nos diz que o processo licitatório é a regra geral para a contratação de compras, alienações, serviços e obras. Mas este mesmo dispositivo, logo no seu trecho inicial, ele diz lá que, ressalvados os casos expressos na legislação, ou seja, o próprio Constituinte, ele já permite que a administração pública celebre contratos para compras, alienações, serviços e obras que não decorram de um processo licitatório. Então, este é o nosso objeto desta aula de hoje, as situações de não licitação. Essas situações em que a administração pública foge à regra geral, ela foge à necessidade de impessoalizar as contratações públicas e por vários motivos, várias serão as razões que levaram à construção destas hipóteses de contratação direta. Vejam, em primeiro lugar, que nós estamos, sim, diante de hipóteses excepcionais, tá? Hipóteses excepcionais em que a administração irá fugir da regra geral, que é a prévia licitação, e, justamente por este motivo, a legislação vai se cercar de uma série de controles dentro destes casos de contratação direta. Antes de avançarmos, é importante que você já tenha uma noção a respeito de quais são estes casos de contratação direta, de como se organizam essas hipóteses de contratação direta na nova Lei de Licitações. E é importante, desde logo, destacarmos que aqui, dentro deste tema, nós não tivemos grandes alterações pela publicação da nova Lei de Licitações, como tivemos em outros temas, em outros assuntos dentro da nova lei. Ou seja, muito embora não tenha havido alterações estruturais quanto às hipóteses de contratação direta, quanto ao mecanismo de contratação direta, se compararmos com a Lei 8.666, nós tivemos sim alguns ajustes pontuais. Por exemplo, a ampliação de 3 para 5 casos de inexigibilidade de licitação. Nós tivemos a redução de todas aquelas hipóteses de contratação por meio de dispensa de licitação, né? O artigo 24 da Lei 8.666, ele foi sucessivamente alterado a fim de albergar várias hipóteses que foram sequencialmente sendo inseridas pelo legislador, tá? E o que houve na nova Lei de Licitações foi uma redução, em termos quantitativos, dos casos de licitação dispensável.
Tá? Houve a exclusão de algumas hipóteses, a criação de novas hipóteses e tudo isso nós comentaremos mais adiante. Mas é importante você perceber que estruturalmente a dinâmica da contratação direta, caso comparada com a Lei 8666, ela não sofreu grandes alterações. Muito bem, Daudi, entendi. Então, o funcionamento do mecanismo continua sendo aquele que já conhecemos. E você vai se lembrar que contratação direta é um grande gênero. É um gênero que abarca duas espécies. Nós temos a contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação e nós temos a contratação direta por dispensa de licitação. É importante nós resgatarmos todos estes conceitos no sentido de que a inexigibilidade de licitação não é uma decisão do legislador, não. A inexigibilidade de licitação é aquela imposição do mercado, ou seja, são situações em que a competição é inviável. Mesmo que a administração quisesse, mesmo que o legislador determinasse a realização de licitações naquelas hipóteses, naquelas situações, o procedimento competitivo seria absolutamente inviável. E ele é inviável por várias hipóteses. Em alguns casos, é inviável a realização de uma licitação porque nós estamos diante de uma situação de monopólio. Ou seja, existe um único fornecedor para aquele produto de que a administração necessita. Em outras hipóteses, a administração pública ela vai contratar um artista, ela vai contratar determinado serviço que, pelas suas características muito próprias, suas características um tanto quanto subjetivas, estas não permitem que o serviço prestado pelo profissional A, que ele seja comparado com o serviço prestado pelo profissional B. Então, se não há possibilidade de comparação, não há possibilidade também de competição, de adoção de licitação na contratação daqueles serviços. Então, dentro destes casos, nós estamos diante da inexigibilidade de licitação. O artigo agora 74 da nova Lei de Licitações, ele faz uso da técnica de trazer exemplos, tá? Então, dentro desse dispositivo, assim como nós já tínhamos no artigo 25 da Lei 8666, agora no artigo 74 nós temos exemplos de casos de hipóteses em que a contratação, em que a competição se mostra inviável. Mas além da contratação direta por inexigibilidade de licitação, nós temos também a contratação por meio de dispensa de licitação. Também nós estaremos diante de uma não licitação, de uma exceção à regra geral, ao dever geral de licitar, mas o fundamento da dispensa de licitação é outro. Não é uma inviabilidade de competição, não é uma decorrência das características do mercado. Dentro da dispensa de licitação, nós estamos diante de uma decisão legislativa. O legislador, especificamente o Congresso Nacional, é quem decidiu afastar o dever de licitar em determinados casos. E isso nos leva justamente às hipóteses de dispensa de licitação. Note que o fundamento é completamente distinto lá da inexigibilidade de licitação, muito embora o resultado seja o mesmo, seja a não licitação. E nesse sentido, nós iremos nos deparar com duas situações em que se dispensa a realização de licitação. Estaremos diante das hipóteses de licitação dispensável, agora no artigo 75 da nova Lei de Licitações, e também diante do rol da lista de situações de licitação dispensada, lá no artigo 76 da nova Lei de Licitações. Em ambos os casos, nós estamos diante de uma lista taxativa, de um rol taxativo, números clausos. Ou seja, o gestor público, ele não poderia criar, cavar ali uma hipótese de dispensa de licitação que não esteja expressa e previamente detalhada, tipificada em lei. Então, tanto dentro do rol de licitações, de hipóteses de licitação dispensável do artigo 75, como dentro do rol de hipóteses de licitação dispensada do artigo 76, em ambos os casos, o rol é taxativo quanto à dispensa de licitação. E talvez você esteja se perguntando, Daudi, qual é essa grande diferença de licitação dispensável e dispensada? Muito bem,
o próprio nome já nos diz muito. Por quê? Dentro das hipóteses de licitação dispensável, a administração pública, ela detém uma faculdade. Ela pode optar, ela pode decidir entre fazer a licitação ou contratar diretamente. Então, nós estamos diante de um ato vinculado, um ato discricionário. A licitação dispensável representa um ato discricionário à administração pública, em que ela pode decidir entre licitar ou não licitar. Por outro lado, dentro da licitação dispensada, o legislador impôs ao administrador público uma única conduta, que é a não licitação. Então, enquanto a licitação dispensável é ato discricionário, aqui nós estamos diante de um ato vinculado que o legislador impõe ao administrador público. Antes de nós passarmos aqui ao detalhamento, de cada uma dessas hipóteses de inexigibilidade de licitação dispensável ou dispensada, que estão previstos entre os artigos 74 a 76 da nova Lei de Licitações, é importante nós conhecermos algumas características comuns a todas elas, seja a inexigibilidade, seja a dispensa de licitação. Em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos que o legislador, ele se cercou de vários cuidados. Ele cuidou de estabelecer uma série de controles, um tanto quanto rigorosos, que vão ser aplicados a esse momento em que o gestor público irá realizar uma contratação direta. Vejam, a legislação vai nos dizer que a realização de uma contratação direta fora das hipóteses previstas em lei chega a ser tipificado como crime agora. Crime este previsto no Código Penal. Vejam que o assunto é sério, o descumprimento de normas relacionadas à contratação direta pode levar à caracterização de um crime agora tipificado no Código Penal. Além disso, é possível que uma contratação direta, fora das hipóteses previstas em lei, seja encarada como ato de improbidade administrativa, capitulado lá no artigo 10 da Lei 8429, quando se frustra a licitude de um processo licitatório. Tem se interpretado que, em sentido amplo, o processo licitatório alcançaria também essas hipóteses de contratação direta. E vejam, além destas duas repercussões, a possibilidade de responder por um crime, a possibilidade de responder a uma ação civil de improbidade administrativa, a Lei 14.133 de 2021, ela prevê que a realização de uma contratação direta indevida, caso esta contratação ocasione um dano, um prejuízo aos cofres públicos, é possível que o agente público que deu causa àquela contratação, àquele dano, que ele responda de maneira solidária com o fornecedor beneficiado, com o terceiro contratado, quando nós estivermos diante de um caso de dolo, de fraude ou de erro grosseiro. Então, diante destas três possibilidades, é possível que o agente público que deflagrou aquela contratação direta indevida, ocasionando prejuízos aos cofres públicos, ele seja solidariamente responsabilizado juntamente com aquele que vier a ser contratado. E aqui nós já temos uma primeira alteração, uma primeira novidade em relação ao que dizia a Lei 8666. A Lei 8666 previa simplesmente que, havendo superfaturamento, este era o elemento para ensejar a responsabilidade solidária do agente público, era o superfaturamento, era previsto na Lei 8666, agora na Lei 14.133 nós não temos a exigência de que ocorra o superfaturamento. Os elementos, as circunstâncias que levarão à responsabilização solidária do agente público são outros. São o dolo, a fraude ou o erro grosseiro. Outra característica comum a todas essas hipóteses de contratação direta consiste na necessidade de motivar o ato de contratação direta. É isso aí, nós temos o princípio expresso da motivação na nova Lei de Licitações e ele acaba sendo também concretizado agora no momento de se celebrar uma contratação direta. Ou seja, antes de uma inexigibilidade, antes de uma dispensa de licitação, é necessário ser autuado um processo administrativo de contratação direta, em todas as hipóteses. E dentro deste processo administrativo de contratação direta, a administração pública irá trazer ali uma série de raciocínios, irá fazer uma série de declarações que permitam que futuramente alguém verifique
as condições sob as quais aquele contrato foi celebrado. Então, a legislação exige que conste daquele processo a razão de escolha daquele fornecedor, uma justificativa de preços e uma série de outros elementos, inclusive pareceres, pareceres jurídicos, pareceres técnicos e uma declaração da autoridade competente de que, de fato, a administração necessita e que, de fato, aquela contratação se afigura vantajosa para a administração pública. Repare que nós não temos mais a figura do processo de ratificação das contratações diretas que havia pela Lei 8.666. Agora, simplesmente, nós temos um processo administrativo de contratação direta que, sim, requer a manifestação formal da autoridade competente. Dito isso, deixando de lado as características comuns à inexigibilidade e à dispensa de licitação, agora nós vamos passar a mergulhar e a detalhar cada um desses institutos. Nós vamos iniciar aqui tratando a respeito da inexigibilidade de licitação. Nós já até adiantamos que trata-se de situações em que a competição, a realização, deflagração de um certame licitatório se mostra absolutamente inviável por várias razões. O legislador, no artigo 74 da nova Lei de Licitações, vai nos trazer 5 exemplos. É isso aí. Pela Lei 8.666, havia 3 exemplos. O legislador manteve os 3 exemplos do artigo 25 da Lei 8.666 e a estes acresceu mais 2 exemplos, de modo que agora nós temos 5 exemplos de inexigibilidade de licitação na nova Lei de Licitações. E aqui no slide, aqui na tela, nós iremos conferir quais são estes casos e as principais regras que nós iremos comentar. Vejam, quando nós falamos em inexigibilidade de licitação, pela nova lei nós passamos a ter estes 5 casos aqui. Os 3 primeiros já constavam da Lei 8.666 e os 2 últimos são, de fato, as novidades da Lei 14.133. Repare que estivermos diante de uma situação em que há um monopólio, em que um único fornecedor seja capaz de entregar aquele bem, de comercializar aquele bem, a administração não tem outra alternativa senão contratá-lo diretamente por meio de inexigibilidade de licitação. Vejam que, neste caso, quando nós estamos diante da inexigibilidade de licitação por estarmos diante de um fornecedor exclusivo, a administração pública ela está impedida, ela não pode exigir uma marca ou um produto. Então, dentro dessa hipótese de inexigibilidade de licitação por fornecedor exclusivo, a administração não poderia criar artificialmente uma situação de exclusividade, uma situação de monopólio. Há que se ter uma situação natural, um monopólio, uma exclusividade natural que não decorra de uma imposição de marca, de uma imposição de produto. Em segundo lugar, nós continuamos tendo a possibilidade de inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Já era assim sob o regramento da Lei 8.666, esse segundo quadradinho, e continua sendo assim pela nova Lei de Licitações. Vejam que são necessários, ou é necessário, o atendimento a 3 requisitos, o atendimento cumulativo a 3 requisitos, a fim de que seja possível a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Agora, é necessário que aquele serviço ele detenha uma natureza predominantemente intelectual. É necessário que estejamos diante de um serviço revestido de notória especialização, ou seja, aquele profissional que vier a ser contratado, aquela empresa que vier a ser contratada, é necessário que ela seja reconhecida naquele ramo, naquele mercado em que atua, por ser um especialista naquele assunto. Então, daí nós temos o atendimento a esse segundo requisito da notória especialização. E, em terceiro lugar, nós temos o atendimento ao requisito de que é necessário que o serviço a ser contratado, ele conste do rol de serviços técnicos especializados que consta do artigo 74 da nova Lei de Licitações. Vejam, se nós compararmos estes requisitos com aqueles que constavam, ou ainda constam, da Lei 8.666, nós vamos perceber uma sutil mudança em relação ao primeiro deles. Porque a Lei 8.666 exigia a natureza singular
do serviço técnico especializado a ser contratado e agora, pela nova lei de licitações, esse serviço, muito embora não se exija expressamente que tenha essa natureza singular, é necessário que ele tenha essa natureza predominantemente intelectual. Trata-se de uma tentativa do legislador de jogar luz, de deixar claro esse requisito, né? Sem sombra de dúvida, dos 3 requisitos, é aquele que mais suscitava e ainda suscita debates acalorados na doutrina, na jurisprudência, quanto aos seus efetivos contornos. Muito bem, ainda quanto a esse segundo quadradinho, esse segundo bloco, né, de inexigibilidade de licitação, serviços técnicos especializados, repare que, além de atender a esses 3 requisitos, serviço predominantemente intelectual, o profissional contratado ser um especialista, né, ter notória especialização ali naquele assunto, e aquele serviço constar do rol, que antes constava do artigo 13, agora do artigo 74 da Lei de Licitações, vejam que o legislador já exigia e continua exigindo e vedando, proibindo que sejam contratados serviços de publicidade e divulgação por meio desta hipótese de inexigibilidade de licitação. É isso mesmo. Muito embora, em geral, seja possível a contratação de serviços técnicos especializados por meio de inexigibilidade de licitação, isto não se aplica a serviços de publicidade e divulgação. Por quê? O legislador entendeu que para estes serviços haveria um risco mais acentuado, um risco maior, e entendeu por bem vedar a contratação direta destes serviços. Mas uma importante novidade que nós temos na Lei 14.133, em relação a esse segundo grupo de inexigibilidade de licitação, diz respeito à vedação à subcontratação. Ora, nós estamos, mais do que nunca, diante de um contrato que foi celebrado pelas características pessoais daquele contratado, daquele profissional, daquela empresa que foi contratada. Então, mais do que nunca, o contrato administrativo, ele se mostra aqui intuito personae. Não poderia a administração pública se valer das características pessoais daquele que está sendo contratado para justificar a inexigibilidade de licitação e futuramente permitir que outro profissional, que outra empresa preste aquele serviço técnico especializado. Então, buscando positivar uma série de entendimentos que já constavam da jurisprudência dos tribunais de contas, e por excelência o Tribunal de Contas da União, o legislador veda, neste segundo grupo, ele veda a subcontratação em absoluto e ele veda também que o serviço contratado seja prestado por outro profissional, por outra empresa distinta daquela com a qual se celebrou o contrato. Tudo isso nós estamos comentando apenas em relação a essas 2 primeiras hipóteses de inexigibilidade de licitação. Fornecedor exclusivo, lembrando que é vedada a preferência por marca. Em segundo lugar, serviços técnicos especializados, caso em que é vedado o manejo desta hipótese para a contratação direta de serviços de publicidade e de divulgação. Um terceiro caso, que já constava da Lei 8.666 e continua figurando no rol da Lei 14.133, é a contratação de artistas, de profissionais, de quaisquer profissionais do setor artístico, desde que aquele profissional ele seja consagrado, consagrado pela opinião pública, consagrado pela crítica. Então, ainda que seja um requisito subjetivo, se o artista for consagrado, é possível a sua contratação direta. Muito bem. Dentro desta hipótese de contratação direta por inexigibilidade, o legislador, também inspirado na jurisprudência dos tribunais de contas, ele estabeleceu alguns controles quanto à possibilidade de se utilizar esta terceira hipótese de inexigibilidade de licitação. Por quê? Em primeiro lugar, importante nós lembrarmos que muitas vezes os órgãos públicos fazem uso dessa hipótese da inexigibilidade de licitação para realizarem festejos, festividades. Tá? E é sim possível que isso ocorra. Agora, o legislador exigiu que sejam divulgados os valores de cachê pagos àquele artista contratado diretamente por meio desta hipótese de inexigibilidade de licitação.
tá? Sejam divulgados uma série de outros custos, uma série de outras despesas incorridas pela administração pública com aquele evento. Tudo isso para concretizar o princípio da transparência, para viabilizar o controle social sobre festividades que ocorram às custas dos recursos públicos. E ainda, dentro desta hipótese da inexigibilidade de licitação, é importante comentarmos quanto a uma segunda exigência que foi feita agora, uma outra novidade da Lei 14.133, também inspirada na jurisprudência dos tribunais de contas. Qual seja a necessidade de se comprovar a exclusividade quanto ao empresário daquele artista. Por quê? Nesta hipótese de inexigibilidade de licitação, ou o artista, o próprio artista, o CPF do artista é contratado, ou ainda admite-se que seja contratado o empresário exclusivo daquele artista. Muito bem. E o legislador vai dizer o que ele entende por empresário exclusivo. E ele vai dizer que admite-se a exclusividade em âmbito nacional, admite-se a exclusividade por unidade da federação, mas não se admite a exclusividade para datas e locais específicos. Então, imaginemos aqui que a gente deseja contratar, por exemplo, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, o Zezé de Camargo e Luciano, grandes artistas brasileiros, né? Então, neste caso, ou se contrata diretamente o artista, ou ele é contratado por meio do seu empresário exclusivo. E há que se ter um único empresário em todo o território nacional, isso é admitido. Admite-se também a contratação por meio do empresário que detém exclusividade dentro do território de um estado, isso também é admitido. Agora, não se admite aquela exclusividade, aquele contrato de exclusividade, aquele termo de exclusividade que assegura ao empresário a exclusividade de representação naquela data específica, naquele local específico. Muito bem, deixando de lado estas três hipóteses que já constavam da Lei 8666, vamos agora às duas novidades aqui dentro da inexigibilidade de licitação à luz da Lei 14.133. Por quê? Antigamente, pelo regramento da Lei 8666, a locação ou aquisição de bens imóveis pela administração pública, atendidos alguns requisitos, poderia se dar por meio de dispensa de licitação. Era uma hipótese prevista taxativamente, expressamente, lá no artigo 24 da Lei 8666. Agora, o que era uma hipótese de dispensa de licitação se transformou em uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Então, atendidos alguns pressupostos que nós vamos colocar aqui na tela, a administração pública ela poderia alugar imóveis, adquirir novos imóveis a partir de contratações diretas, agora por meio de inexigibilidade de licitação. Eu gostaria de destacar com vocês aqui na tela a necessidade de se observarem estes três requisitos para esta contratação direta. Vejam, é necessário que aquele bem móvel, aquele prédio público que será objeto de locação ou de aquisição, que ele seja previamente avaliado para se saber o valor de mercado, tanto para aquisição como para locação. É necessário, que por razões de economicidade, se comprove não existirem imóveis públicos disponíveis. Do contrário, a administração pública não necessitaria de realizar aquela contratação, de incorrer naquele custo. E, finalmente, o terceiro requisito cumulativo é necessário se justificar, se demonstrar a singularidade daquele imóvel. É necessário se comprovar que, de fato, aquele é o único imóvel disponível capaz de atender às necessidades da administração pública e tudo isso é que irá condicionar a escolha, a seleção daquele imóvel, daquela alternativa, face em detrimento das demais. Muito bem, para nós encerrarmos aqui as 5 hipóteses, os 5 exemplos de inexigibilidade de licitação, nós vamos ao credenciamento. Credenciamento, já até comentamos em outros momentos aqui no nosso curso, no programa Saber Direito. Ele é também um procedimento auxiliar
previsto, né, arrolado no artigo 78 da nova lei de licitações, e por ser um procedimento não competitivo, ele foi agora expressamente previsto como uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Então, nos diz o artigo 74 que aqueles objetos que possam ou devam ser contratados mediante credenciamento, é sim possível a contratação direta por meio de inexigibilidade. Vejam, portanto, que a administração pública, ao publicar um edital de credenciamento para credenciar profissionais do ramo da saúde, profissionais da área literária e de várias outras áreas, ela estabelece os requisitos. Todos quantos atenderem aqueles requisitos serão credenciados e, a partir daí, a partir da lista de credenciados, a administração os contrataria diretamente por meio de inexigibilidade de licitação. E com isso a gente encerra estes breves comentários a respeito das 5, agora novas hipóteses de inexigibilidade de licitação que constam da Lei 14.133. Muito bem, deixando de lado as hipóteses de inexigibilidade de licitação, agora nós iremos caminhar para os casos de licitação dispensável e, na sequência, para as hipóteses de licitação dispensada. Eu quero apenas ressaltar que a topologia destes artigos, desses dispositivos da nova lei de licitações, acabou se invertendo se compararmos com a topologia lá da Lei 8.666. Porque na Lei 8.666, primeiro vinham os casos de licitação dispensável e depois as hipóteses de inexigibilidade. Agora não. No artigo 74, nós temos as hipóteses de inexigibilidade de licitação e só no artigo 75, sim, que nós teremos o rol taxativo de hipótese de licitação dispensável. Convém resgatarmos que nós estamos diante de decisões do legislador. O legislador entendeu conveniente, fruto de uma decisão política, afastar o dever de licitar em uma série de casos. E o artigo 75 vai trazer quase 30 hipóteses de licitação dispensável, nos termos agora da nova lei de licitações. Mas antes de comentarmos estes principais casos da Lei 14.133, é importante nós lembrarmos que, basicamente, a decisão de afastar o dever de licitar, em geral, ela se dá por 4 razões. Em primeiro lugar, nós temos aqueles contratos de valor extremamente reduzido, de valor muito baixo. Nós vamos ver quais são estes valores pelo novo regramento, mas reparem que o valor daquele contrato ele é tão baixo, ele é tão reduzido, que o possível benefício que geraria aquela licitação acaba sendo inferior ao custo administrativo para realizar uma licitação. Então, é mais vantajoso para a administração pública afastar o dever de licitar. Nós temos aqui um primeiro grupo de hipóteses de licitação dispensável. No segundo caso, nós temos uma imposição de celeridade. A gente sabe que para se realizar um procedimento licitatório, a administração leva tempo. A própria publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas requer que se observem determinados prazos até o recebimento das propostas. Mas, em determinadas situações, a administração se vê premida pelo tempo, que é o que ocorre, por exemplo, em situações de emergência, situações de calamidade pública, em situações de guerra. Nessas hipóteses, em virtude de uma imposição de celeridade, o legislador afasta o dever de licitar. Nós temos ainda um outro grupo de hipóteses de licitação dispensável em que a contratação ela não é norteada pela busca pela vantagem econômica, pela maior vantagem econômica, não. São situações em que a administração, em que o legislador utiliza do poder de compras do Estado com uma função regulatória. E ele busca fomentar determinados setores da sociedade brasileira a partir dessas hipóteses de contratação direta. Por exemplo, será o caso em que se admite a contratação direta por dispensa de licitação de associações de catadores de produtos recicláveis que sejam de baixa renda. Então, isso nos leva a esse terceiro grupo de hipóteses de licitação dispensável. E o quarto e último grupo, existem algumas situações em que a realização da licitação não geraria nenhum benefício prático para o poder público.
Imagina só, a administração pública já até fez uma primeira licitação e a licitação se mostrou deserta. Nenhum interessado participou daquela licitação. Como dizia a Lei 8666, não acudiram interessados àquela licitação. Muito bem. Caso a administração fizesse uma nova licitação, benefício que essa licitação geraria é um benefício duvidoso, um benefício provavelmente inexistente. Então, neste quarto grupo de casos, também o legislador afastou o dever de licitar. Aqui, neste nosso quarto encontro, nós não vamos elencar, comentar todos essas hipóteses de dispensa de licitação, tá? Mas eu quero realçar os aspectos principais das alterações promovidas pela Lei 14.133. E logo, nos incisos 1º e 2º do rol do artigo 75, nós temos as contratações diretas por dispensa de licitação pelo baixo valor. Tá? Agora, o legislador, ele equiparou os valores para dispensa de licitação por diminuto valor, por baixo valor, àqueles que já constavam da lei das estatais. Então, nós temos os valores de 100 e de 50 mil reais. O valor de 50 mil reais é para as compras e para serviços em geral, e o valor de 100 mil reais para obras, para serviços de engenharia, e anote aí uma novidade da nova lei de licitações, para os serviços de manutenção de veículos automotores. Então, nestas hipóteses, pelo reduzido valor do contrato a ser celebrado, a licitação fica de antemão dispensada a critério da administração pública, licitação dispensável. Grave aí, 50 mil reais, compras, demais serviços, 100 mil reais obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. É importante nós lembrarmos que, tratando-se da chamada agência executiva, tratando-se também do consórcio público, aquela união de 2 ou mais entes federativos, a lei já pré-estabelece que o limite será o dobro destes que constam do texto da lei. Então, ou seja, para agências executivas e consórcios públicos, os limites são de 100 e de 200 mil reais, respectivamente. Importante lembrar que o artigo 75 da nova lei de licitações vai trazer uma série de recomendações ao gestor público quando realizar contratações diretas com fundamento no reduzido valor do contrato. São recomendações que buscam ali reduzir as chances de haver aquela prática do fracionamento de despesas em prejuízo da isonomia, em prejuízo dos cofres públicos. Outra hipótese de licitação dispensável, digna de relevo, diz respeito àquelas hipóteses de contratação direta por razões de emergência ou de calamidade pública, tá? Então, é a contratação emergencial e a contratação calamitosa. Elas já constavam do texto da Lei 8666, continuam sendo previstas agora na Lei 14.133, mas nós temos uma alteração importante. Porque, pela Lei 8666, o contrato decorrente dessa dispensa de licitação, nestes dois casos, ele poderia ter, no máximo, uma vigência de 180 dias, não se admitindo nenhuma prorrogação. E agora, amigos, a Lei 14.133 acabou ampliando o prazo deste contrato para 1 ano a partir da ocorrência da situação emergencial, da situação calamitosa. Além destes casos que já comentamos, é importante destacarmos, ainda que de modo breve, a inserção de novas hipóteses de licitação dispensável lá no artigo 75. Hipóteses que não constavam do rol da Lei 8666, como, por exemplo, a aquisição de medicamentos para doenças raras. Aqueles que são portadores de doenças raras, a legislação assegura a eles uma série de benefícios, como, por exemplo, a movimentação, o saque dos valores que constam do seu FGTS, e para facilitar que existam na rede pública medicamentos disponíveis para o tratamento dessas doenças raras a serem definidas pelo Ministério da Saúde, a lei também faculta que esses medicamentos sejam adquiridos por meio de dispensa de licitação. Outra hipótese importante comentarmos diz respeito à aquisição ou locação de equipamentos para interceptação telefônica, tá? E para determinadas investigações quando se faz necessário que aquela investigação ocorra sob sigilo.
Então, em muitos casos, ao invés de adquirir esses equipamentos de interceptação, de escuta, né, inclusive ambiental, por meio de uma licitação, né, que é um procedimento ostensivo, a administração ela pode se valer de uma dispensa de licitação para fazer essa aquisição de maneira mais sigilosa e assim não atrapalhar, né, aquelas investigações que estão sendo conduzidas lá no âmbito criminal. Além da criação de novas hipóteses, houve também a exclusão, vamos dizer assim, né? Na verdade, a não previsão na nova lei de licitações de casos que constavam da Lei 8666. Por exemplo, a contratação por dispensa, né? A alocação ou aquisição de bens imóveis por dispensa. Era licitação dispensável, a gente já comentou, agora passa a ser inexigibilidade de licitação. A própria construção, ampliação, reforma de estabelecimentos penais. É uma das últimas hipóteses inseridas lá no rol da Lei 8666, quando houver ali uma grave crise de segurança pública. Essa hipótese também deixou de ser prevista na nova Lei de Licitações. A contratação direta de organizações, né, de entidades privadas que receberam a qualificação de organização social também não mais consta da nova Lei de Licitações. E várias outras foram as alterações pontuais que nós tivemos no rol de hipóteses de licitação dispensável. Muito bem, já comentamos sobre licitação inexigível e licitação dispensável. Agora nós vamos para o terceiro e último grupo de situações em que há uma contratação direta, uma contratação sem prévio processo licitatório. Isso nos leva ao rol, à lista de hipóteses de licitação dispensada lá do artigo 76 da nova Lei de Licitações. Nós não tivemos aqui alterações relevantes, caso comparássemos as novas regras com aquelas constantes lá do artigo 17 da Lei 8666. É importante nós destacarmos que estamos diante sempre, né, aqui falando em licitação dispensada, em todos os casos estamos diante da alienação de bens públicos. Sejam bens públicos móveis, sejam bens públicos imóveis. Eles não estarão mais afetados a uma finalidade pública e, a partir daí, é possível que aqueles bens sejam alienados. Em regra, essa alienação exige a adoção, deflagração de um procedimento licitatório na modalidade leilão, agora pela nova Lei de Licitações. Mas o que nós veremos aqui, pelo artigo 76, são casos em que a administração pública não precisa fazer o leilão para a alienação daqueles bens. É claro que ela vai se cercar de outros cuidados. Ela terá que realizar a avaliação prévia daqueles bens. Ela terá que demonstrar, justificar que, de fato, o desfazimento daquele bem está alinhado ao interesse público. Tratando-se de bens imóveis, em regra, ela também irá necessitar de uma autorização legislativa, o que não se verifica para alienação de bens móveis. Tá? Mas, atendidos estes pressupostos, haverá alguns casos, alguns poucos casos, em que a administração poderá se desfazer desses bens sem uma necessária licitação prévia. E nós veremos, né, são casos em que a permuta de bens, né, entre dois órgãos públicos, há hipóteses de doações de bens imóveis para outros entes públicos, a doação de bens móveis, né? Então, nessas restritas hipóteses arroladas no artigo 76 da nova Lei de Licitações, a administração pública irá alienar bens públicos, móveis e imóveis, sem poder, sem ter a possibilidade de realizar uma licitação prévia. Eis que nós estamos diante de um ato vinculado dentro dessas hipóteses de licitação dispensada. Bem, amigos, e com isso nós encerramos, né, essa parte teórica, essa parte inicial deste nosso quarto encontro, que foi focado nas hipóteses de contratação direta. Nós comentamos aqui a respeito da inexigibilidade de licitação, a inviabilidade de competição, o rol exemplificativo que consta agora no artigo 74 da lei. Nós trouxemos esta ampliação de 3 para 5 casos de inexigibilidade de licitação. Comentamos também que a licitação dispensável ou dispensada, ela é fruto de uma decisão política do legislador que, por vários motivos, decide afastar o dever de licitar naqueles casos, sendo a licitação dispensável um ato discricionário e a licitação dispensada um ato vinculado, né? E aí nós vamos ao rol, né, ou às listas taxativas dos artigos 75 e 76
respectivamente. E com isso nós vamos agora ao quiz, né? Vamos às 3 perguntas da aula de hoje. Nessa primeira questão, o enunciado diz lá: quanto à contratação direta na nova lei de licitações, é incorreto, se atente aí, afirmar que, letra A, exige-se instauração de processo administrativo capaz de justificar a contratação direta. Letra B, pode ensejar a responsabilidade solidária do agente público por dano causado ao erário no caso de contratação indevida ocorrida com erro grosseiro. Letra C, as situações de licitação dispensada facultam ao gestor público a realização de contratação direta. E na letra D, são exemplificativos o rol de hipóteses de licitação inexigível do artigo 74 da Lei 14.133 de 2021. E aí, você sabe a resposta? O nosso gabarito está aqui na letra C, porque nas situações de licitação dispensada, a lei não faculta ao gestor público, ali não há nenhuma possibilidade de juízo de mérito para a administração pública. A lei impõe uma única conduta, ato vinculado à não licitação, e este é o erro aqui da alternativa C. Vamos agora à segunda questão. Neste segundo item, o enunciado diz lá, são hipóteses de inexigibilidade de licitação à luz da Lei 14.133. Letra A, a locação de bem móvel. Letra B, a contratação de serviços técnicos especializados de publicidade. Letra C, objetos que devam ser contratados por meio de credenciamento. E na letra D, no caso de guerra. Você sabe a resposta? O nosso gabarito está aqui na letra C, objetos que possam ou devam ser contratados por meio do credenciamento. Tá? E lembrando que a alternativa A, ela não é o nosso gabarito porque admite-se a inexigibilidade de licitação quando nós estivermos diante da locação ou aquisição de bens imóveis atendidos alguns requisitos. A letra B se equivoca na medida em que a contratação de serviços de publicidade e divulgação é vedado que isso ocorra por meio de inexigibilidade de licitação. E, finalmente, a letra D, ela diz respeito a uma hipótese de licitação dispensável e não uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Seguindo adiante, vamos para a nossa terceira questão do quiz. Terceiro item na tela. É a hipótese de dispensa de licitação à luz da Lei 14.133. Letra A, compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração. Letra B, contratação de remanescente de obra em consequência de rescisão contratual. Letra C, construção de estabelecimentos penais. E na letra D, manutenção de veículos automotores em valores inferiores a R$100 mil. E aí, você sabe a resposta? O nosso gabarito está aqui na letra D. É uma das novidades da nova lei de licitações, é considerar, é permitir expressamente que a manutenção de veículos automotores observe o mesmo limite de valor que é aplicável a obras e serviços de engenharia, que passa a ser de R$100 mil. Vamos também comentar as demais alternativas. A letra A menciona uma hipótese de licitação dispensável que constava da Lei 8.666, né, ainda consta, e que na nova lei de licitações é caso de inexigibilidade de licitação, então acabou confundindo aí. A letra B diz respeito à contratação do remanescente. E vejam que pelo novo regramento, a contratação do remanescente de obra, fornecimento ou serviço não caracteriza, não exige mais uma contratação direta por dispensa de licitação. Agora, basta que a administração pública convoque o próximo interessado da lista de classificados da licitação anteriormente realizada. E aqui na letra C, a construção de estabelecimentos penais era uma hipótese da Lei 8.666 que não foi prevista agora no texto da nova Lei de Licitações. Muito bem, com isso nós encerramos este nosso quarto encontro aqui dentro do curso sobre a nova Lei de Licitações do programa Saber Direito.
Nós estamos caminhando a cada novo encontro, a cada nova aula, pelos principais aspectos da nova lei de licitações. Nós já tratamos do seu âmbito de aplicação, da coexistência de vários regimes licitatórios dentro do período de 2 anos, ou seja, até 1º de abril de 2023. Nós já comentamos também a respeito das 5 modalidades licitatórias, incluindo a novidade, o diálogo competitivo. Tratamos também, no último encontro, a respeito dos procedimentos auxiliares, dos critérios de julgamento das propostas, buscando sempre comparar como está na Lei 8666, como ficou com a Lei 14.133. E nessa aula de hoje nós tratamos dessas hipóteses excepcionais em que a administração pública não está obrigada a realizar um processo licitatório. É sempre bom nós lembrarmos que tudo isso encontra amparo, sim, no próprio texto constitucional. Ressalvados os casos previstos na legislação, e foi justamente a respeito desses casos que nós comentamos na aula de hoje, a administração se obriga a licitar. Mas, por várias razões, em determinadas situações específicas, a administração não se vê mais obrigada a licitar, e ela pode estar diante de uma não licitação em virtude de uma inexigibilidade de licitação. Sempre bom nós lembrarmos, a competição se afigura inviável. Agora, pela nova lei, nós temos 5 casos: fornecedor exclusivo, serviços técnicos especializados, contratação de artistas, atendidos vários requisitos, compra ou locação de bens imóveis e, finalmente, o credenciamento. São as 5 hipóteses de inexigibilidade de licitação. Comentamos também a respeito da dispensa de licitação, seja dispensável, agora artigo 75, seja dispensada, agora artigo 76, Houve mudanças pontuais, muito embora a dinâmica, a estrutura tenha se mantido a mesma. E fica o convite para você participar do nosso 5º e último encontro aqui dentro desse curso, em que nós iremos decifrar o novo rito de uma licitação. Nós iremos focar naquele procedimento comum que é aplicável às concorrências, aplicável aos pregões. Iremos comparar em que medida o procedimento previsto na nova lei de licitações acaba conferindo maior celeridade, maior eficiência às contratações públicas, tudo isso buscando atender a princípios basilares da administração pública. Então, anote aí, no nosso próximo encontro, iremos tratar a respeito das fases da licitação, um tema absolutamente importante para o dia a dia da administração pública, para concursos públicos e para todos aqueles que estão inseridos nesse tema tão apaixonante que é o direito administrativo. É isso, amigos, a gente encerra por aqui. Te vejo no próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.